Então, como é que isto começa a funcionar? Ainda antes de à parte da configuração, voltar a perceber coisas que vocês já deviam saber desde a ST, mas provavelmente já não se lembram. Isto tem a ver com o funcionamento básico das redes. E aqui estamos sempre a falar muito do computador, liga-se, não sei o quê, mas isto hoje em dia, o ar-condicionado lá de casa também se liga ao Wi-Fi e faz o processo exatamente igual que nós vamos ver aqui, da mesma, com a diferença de que, se for o ar-condicionado, ele sabe que tem que comunicar com o servidor lá do fabricante e, portanto, não vai fazer muito DNS, ou até pode fazer, mas já tem lá o IP, até pode fazer, para ver até pode ter um solver só para conseguir ver qual é o IP, porque o IP pode mudar. Mas vai encontrar o IP do servidor com que tem que falar e depois vai fazer exatamente o mesmo processo que vamos ver aqui, de qualquer host. Para começar, precisa de ter um IP. Okay? Ainda antes de irmos ao Layer 2. Portanto, qualquer máquina para usar uma rede tem que ter um IP. Duas hipóteses. Ou eu configuro o IP de forma estática, e pode acontecer do sensor, da IoT, por aí fora, para não estar a fazer esta troca de mensagens inicial que os computadores, por exemplo, fazem. Eu posso configurar aquilo de forma estática, porque aquilo vai estar num determinado sítio, está num semáforo, quer que esteja ligado ao controlador central da trânsito, tenho uma rede que está definida e aquilo já sai quando é montado pelo IP lá configurado, estático, que já está definido. Outras hipóteses para obter IPs é ser a rede a dar o IP. Aqui também existe mais um protocolo. 90% das vezes o host vai estar a usar DHCP, mas, por exemplo, o nosso router lá de casa tem um IP público que é dado pela rede. Sempre que vocês fazem reboot, pode não ser o mesmo. Normalmente este é um serviço que se paga à parte. Se eu quiser ter sempre o mesmo endereço público, normalmente é um serviço que se paga à parte. Embora, é verdade, se vocês forem ver, vocês têm durante meses a fio o mesmo endereço IP público, mas eles normalmente gerem de uma forma dinâmica, ou seja, o router quando vai abaixo faz o reboot, não quer dizer que quando volta a ter o mesmo endereço IP público que tinha antes. O que acontece é que o operador sabe sempre que o endereço IP público é que corresponde a cada casa e, portanto, se vocês fizerem as neiras de hacking ou por aí fora e que não consigam esconder o IP que veio público, legalmente depois vendem ao operador e o operador sabe de morada daquele endereço IP público de onde aquilo veio. Esse endereço também é atribuído muitas vezes por um DHCP, mas é um DHCP diferente. Okay? Porque este DHCP que nós vamos ver aqui funciona em cima da Ethernet e com o princípio que é: eu não sei quem é que me vai dar o IP. Então, o que é que o host faz? Vai construir uma frame Ethernet, vai endereçá-la com o endereço de broadcast, FFFFFF, e vai enviar aquilo para a placa de rede. Um código que se chama-se DH Discover. Okay? Quando vocês enviam isso, esse pacote que está dentro do frame internet com FFFF, cada switch onde aquilo vai parar, por exemplo, pode começar por um AP, o AP chega lá, é um FFFF, foi enviado para todo lado. Para todas as portas. Mesma coisa se for um switch wire. Chega lá um pacote FFFF, envia para todo lado. Então, onde é que isso vai chegar? De todo lado, até parar no layer 2. Já podemos ver onde é que para o layer 2. Okay? Mas se o switch tiver todas as portas na mesma VLAN, no mesmo mini broadcast, sai pelas portas todas. Até chegar a um device, se calhar tem uma porta que é Layer 2, onde houve aquilo, mas não tem mais nenhuma porta que é Layer 2, então não tem para onde enfiar. E, portanto, para ali. Mas até onde houver, enquanto chegar a devices que sejam bridge e que elas vai ser ligado com as portas que são Layer 2, que são também Ethernet. E isto é mesmo para ser assim, é um broadcast, porque eu não sei quem é que está, porque eu não sei nada. Não me ligo, nem sequer tenho IP. Então, isto vai chegar a alguém que está naquela rede Layer 2. Portanto, tem que ser alguém que está ligado no mesmo switch ou que está ligado, tem ligação através de switches a caninho. Portanto, isto já é uma coisa que é importante pensarmos. Isto quer dizer o quê? Que o servidor DHCP, se eu estou a usar DHCP, eu tenho que ter o servidor, se eu não quiser fazer mais nada, depois há uma maneira de dar a volta a isto, o servidor DHCP tem que estar ligado a uma porta
Layer 2 tenha conectividade em Layer 2 sempre até ao host. Senão, logo esta primeira mensagem chega ao servidor de HCP, ele não vai responder. O servidor vai responder com uma mensagem de offer, e depois isto é só para descobrir o servidor depois envia um offer, um DHC offer, e depois então é que é feito o pedido, e depois o servidor então atribui um IP e envia ao cliente. Não é só normalmente não é só um IP que o DHCP dá, aliás, nunca é só um IP, são dois IPs. Um IP para a máquina e normalmente eu tenho que dar um outro IP que é o IP da gateway. O que é a gateway? A gateway é uma máquina também na mesma ilha Layer 2, mas que está a ir para fora da rede. Caso contrário, o host só vai saber falar com hosts da mesma rede. Porquê? Quando eu recebo um pacote, eu olho para o IP, se o IP for da mesma rede que eu posso descobrir o MAC address daquele IP. Como é que eu vou descobrir o MAC address daquele IP? Da mesma forma que descobri o servidor DHCP neste caso. Vou fazer o quê? Um broadcast para toda a gente a perguntar quem é que tem aquele IP. Okay? Só que esse broadcast vai ter um alcance limitado que vai depender do quê? Se esse host tem aquele IP está na mesma zona de Layer 2 que eu estou. Se ele não tiver conectividade, pensei nisto como não ter conectividade. Se ele tiver conectividade comigo, eu posso perguntar que ele vai responder. Mas ele pode ter conectividade física, mas não ter conectividade em termos lógicos. Se, por exemplo, eu tiver pendurado um switch e depois esse switch estiver pendurado no router, o router já faz entre redes, já é Layer 3, e ele tiver pendurado no mesmo router, mas noutra rede. Se ele tiver noutra rede, um FFFF Ethernet não chega lá. Porque vai chegar a uma porta do router que é que está naquela rede Layer 2 e depois não vai para a outra porque a outra não pertence àquela rede. Como não pertence àquela rede, não é enviado. O que é isto de pertencer ou não pertencer à rede? Que eu agora estou aqui a usar o termo rede, porque nós acabámos de ver, foi a última coisa que vimos na última aula, que foi os endereços IPs. Na Layer 2, eles nem sequer olham para o endereço IP. Okay? Já vimos agora como é que ele tem o endereço IP e que ele vai necessitar de descobrir o MAC address e ele começa sempre por olhar para os IPs, mas depois tem este passo que vem a seguir, que é, ok, eu vou olhar para os IPs, mas o interface que eu tenho mesmo para enviar coisas são para a internet. Portanto, o pacote mais básico, coisa mais básica que eu tenho no host para enviar para a rede, acima logo do nível físico, é uma frame internet. Se eu tiver a usar a internet, existem mais tecnologias do Layer 2, mas a internet é longe mais usada e é que nós vamos sempre ver aqui. O que é a Layer 2? A Layer 2, no modelo OSI, vocês têm o nível físico. Vocês têm o nível físico, que são bits, zeros e uns, modulações, como é que eu represento aquilo, como é que eu envio isto. O Layer 2 vem logo a seguir. Que é, normalmente aquilo que nós temos, isto é muito simples. Vem do nível de aplicação, dados. Isto é enfiado dentro de um pacote TCP ou UDP, que é o nível de transporte. Okay? Depois, este pacote é enfiado dentro de um pacote IP, que é Layer 3, é o nível rede. E depois, este pacote tem que ser enfiado em qualquer coisa que faz aqui o interface para a parte física, que é normalmente o protocolo que tem que ter uma parte de acesso ao meio, tem que controlar como é que acede à parte física. Isso é nos computadores, nos smartwatches, nos smartphones e na grande esmagadora maioria das coisas que estão ligadas à rede é a internet. Mas existiam outras coisas. Existia Frank Relay, já quase não dá. Existe um protocolo que esse tinha, é utilizado, que é o Point-to-Point Protocol, que é entre equipamentos de rede. Às vezes não tem internet, porque a internet, vamos ver, é broadcast na sua definição. E quando eu tenho, por exemplo, dois equipamentos de rede ligados um ao outro, é só um link. Se é só um link, é ponta a ponta. Quando é uma coisa de ponta a ponta, não faz sentido esta coisa do o FTTH chegar pelo lado,
de quando eu recebo uma coisa que não conheço e que só isso importa. Portanto, a internet também funciona, só que a internet não se tão barata que mesmo nessas situações, hoje em dia, muitas vezes já se usa a internet ou usa-se uma coisa que se chama point to point. A internet é o quê? Usa na mesma uma frame internet, só que, por exemplo, no point to point da internet não existe o FFFF. Não faz sentido. Mas usa-se na mesma encapsulamento, o mesmo tipo de frames, porquê? Porque os cabos existem que são mais baratos, mais ubiquos, e isto também já existe a internet over fiber, ou seja, se eu estiver a usar um cabo de fibra, uma fibra óptica, também posso ter frames de internet em cima daquilo, serem transportadas naquilo, no nível físico de fibra. E, portanto, isto podem pensar aqui, daqui para cima, que nós não estamos a pensar na parte da comunicação, não é? Na parte das redes, o Layer 2 é onde começamos. E 90% das vezes começamos em uma frame internet. Okay? E eu mostrei na aula passada, para a internet tem um endereço, uma adresse de origem, uma adresse de origem, uma adresse de destino. Depois tem uma coisa que se chama anchor type, que é dizer o que é que vem dentro da frame. O que é que pode vir dentro da frame? A maior parte das vezes é um pacote IP, depois dentro do pacote IP vem um pacote UTP, um pacote TCP e lá dentro vem os dados que são para enviar, os dados da aplicação. Voltando aqui ao switching, então se é a base disto tudo, começámos por ter uma coisa que eram hubs, ok? Os hubs não eram mais do que é como se os cabos estarem interligados entre os outros dentro do equipamento. O equipamento não tinha mais lógica nenhuma. Inicialmente, eu me lembro de quando eu andei na faculdade, de haver salas que tinham a internet e a internet era um cabo que andava à volta toda, era o mesmo cabo nas portas todas. E portanto, sendo o mesmo cabo nas portas todas, o que é que acontecia? Quando acedem duas a tentar enviar coisas ao mesmo tempo, há uma colisão. Porque estão os dois a pedir aquilo que fio. Okay? Colisão perde-se e daí depois vem o CS nomeado Collision Detection. Isto continua a acontecer no Wi-Fi. O Wi-Fi é o ar e no ar não há volta ao ar. Portanto, vai haver interferência e vai haver colisões entre estações a falarem ao mesmo tempo. No Wired, isso foi resolvido logo, muito pouco tempo. Em muito pouco tempo, com uma coisa que se chama então uma bridge. As bridges são dos anos 90. Aí. E aquilo que eu me lembro de ver era porque eram instalações ainda antigas. Quando eu comecei a andar na universidade já havia switch. Já foi quase nos anos 2000. Então o que é que acontece? Deixaram de haver quase collision domains. Porquê? Porque quando eu envio aqui uma frame, isto vai para a minha porta onde eu estou ligado. Aqui. Ok? Isto vai até ao switch com cabo e não há mais nenhuma outra. Por exemplo, aqui só este monitor está ligado nesta porta até ao switch que está lá no armário. Mais ninguém fala naquele fio. Se mais ninguém fala naquele fio, não há colisões. Não? Ou o domínio de colisão fica limitado a uma porta. Onde é que continua a haver colisões? Nos APs. Nos APs tem várias pessoas todas a usar o mesmo ar até ao AP. Então, o domínio de colisão é isto. É a zona da rede onde mais do que no bolso podem estar ao mesmo tempo para pôr coisas num nível físico. Se for uma rede já switch, o domínio de colisão fica numa porta. Se for uma rede Wi-Fi, é o AP. É aquele AP. Por isso é que no Wi-Fi continua a haver grandes evoluções nos algoritmos de acesso ao meio. Que é uma das coisas que vai aumentando a velocidade. Permitindo aumentar a velocidade. Ok? Agora, vai haver uma coisa que é um domínio de broadcast. Lembram-se como é que funciona outra vez? Falámos, ainda vimos isto na aula passada. Portanto, como é que funciona uma bridge? Uma bridge recebe uma coisa numa porta, certo? E depois duas hipóteses. Ou já conhece o sítio onde está uma adresse de destino e vai enviar para a porta o correspondente, ou não o conhece. No início nunca conhece. Okay? A Ethernet, as bridges são para ser plug and play. Ou seja, no início, nós quando falámos no protocolo de encaminhamento, é diferente. O protocolo de encaminhamento primeiro executa toda uma troca de mensagens para aprender onde é que estão as redes e os caminhos para as redes. Portanto, depois quando percebe um IP, já sabe onde é que está aquela rede, ou então se não souber, não está para contar ainda. Okay? Aqui não. Aqui ao início eles não sabem nada, e então, seja o FF, que é o endereço de broadcast, ou uma coisa que nós chamamos na linguagem que é um unknown unicast, ou seja, ele é unicast, é um endereço específico, uma tarefa,
mas é unknown. Okay? Os dois casos, sejam broadcast ou um unknown unicast, são tratados da mesma forma que o switch, que é enviam para todas as formas, menos aquela que receberam. Qual é a diferença? Se for um broadcast, ele não aprende nada. Mentira, até é igual nos dois. Portanto, isto é o endereço de destino. Ok? Mas as frames têm um endereço de origem, que é de onde aquilo veio. Portanto, isto é para onde vai. Ou vai para o FF, ou vai para um unicast qualquer que eu ainda não conheço. Bridge, switch. Como é que eu trato isto? Nos dois casos, envio para todas as formas, menos aquela que recebi. Segunda coisa que eu faço, vou olhar para o endereço de origem e vou guardar numa tabela que se chama a MAC Table. Vou guardar que este MAC de origem, imagina, vou-lhe chamar MAC A, que está neste porto 1, que foi onde eu recebi isto. Certo? Eu acabei de receber um componente que vem do MAC de origem A e é um FFFF. Mando para todos, menos o porto 1, que foi onde eu recebi aquilo, e aprendo que no MAC A está no porto 1. Eu acabei de receber uma coisa lá com esse endereço de origem. Ok? Mesma coisa se for um unicast. O que quer dizer que quando eu receber alguma coisa outra vez agora de volta, eu já vou enviar, não para todos, mas para o porto 1. Que é o que vai acontecer aqui no processo que vamos mostrar a seguir. Portanto, lembrem-se disso agora na explicação do processo a seguir. O que é que acontece? Então tenho um IP, foi-me dado por DHCP. De repente alguém foi ao browser, por exemplo, escreveu lá qualquer coisa, carregou no link, fez uma solução DNS, pegou num pacote qualquer, por exemplo, para transportar HTTP, meteu aquilo, se for HTTP 2.0, meteu tudo dentro de um pacote TCP, se for Quick, meteu tudo dentro do pacote UDP, depois for lá todas as coisas no Quick, e para além da informação que eu quero mandar mesmo, seja no GET, seja no POST, deixa aqui dentro do pacote IP, e aquilo chega lá abaixo, então tem um tal destino, que é o IP público, o servidor da página do IP. E agora, cheguei lá, agora tenho que iniciar isto dentro do pacote de uma frame internet. Então, endereço de origem, uma MAC-adresse, tranquilo, e agora, qual é o endereço de destino? Não sei. Eu sei é o IP, quando eu quero ir, que até é o IP público. Como é que então eu vou descobrir qual é o MAC-adresse que eu ponho na frame para enviar aquilo? Com um protocolo que se chama ARP. Okay? ARP é de Address Resolution Protocol. Okay? Este protocolo ARP, então, o que é que ele vai fazer? Recebe esse protocolo e mete lá à espera. Como não sei ainda qual é o MAC-adresse, fica aqui à espera. E então vou fazer um outro pacote, não vai levar aquele pacote IP, vou fazer um outro pacote, que é um pacote de uma frame internet, vou lá dentro de um pacote que não é o pacote IP que eu quero enviar, mas é um pacote ARP. E portanto vou ter um Ether type diferente. Portanto vou fazer uma frame Ethernet, com um Ether type que vai lá ter o código, isto é um código hexadecimal que corresponde ao ARP. Se isto acho, eu não o Ether type, vai achar que normalmente até mete logo o que aparece lá em hexadecimal, mas ele diz logo que é o ARP. Então vou construir uma frame ARP. Ok? Portanto, vem os dados da aplicação, porque aqui é o DP, isto fica aqui parado, ok? E eu vou então tentar descobrir o que é aquele MAC-adresse que corresponde àquele IP. Isto é feito a primeira vez. Depois, durante algum tempo, os hosts guardam uma coisa que se chama ARP-table, vocês podem ver nos vossos computadores, é só entrar em comandos e fazer ARP. Se fizerem a opção depois menos A, ele mostra até a informação toda, normalmente vocês não têm lá muitos, já vamos saber porquê. Mas têm lá pelo menos sempre um. A não ser que seja mesmo a primeira vez que ligaram aqui e ainda não foram lá de mim. Então vamos começar sem pensar ainda muito bem aqui se este IP é da nossa vida ou não. Okay? Porque o processo é igual, o que muda é qual é o IP que eu vou procurar.
Então vou pôr isto dentro do pacote ARC. O que é que o pacote ARC tem? Tem um campo que se chama o Target IP. O que é o Target IP? É o IP do qual eu estou a tentar descobrir uma HDS. E é o único IP que eu tenho. Não há um IP de origem ali, não interessa, não é preciso. Isto vai ter que ser respondido em layer 2. Portanto, interessa ir lá uma MAC adresse de origem, na frame, que é assim que vou depois estar a responder para mim. E então eu vou enviar um pacote. Ok? Portanto, então eu tenho um ARC request e o ARC request vai ter o quê? Vai ter o meu endereço de origem, vai ter lá dentro o target IP, que é o IP que eu estou a tentar descobrir no MAC adresse. E qual é o endereço de destino que eu ponho nesta frame? Um FFFF. Eu não sei quem é que é, tenho que enviar um Facebook chega à pessoa que tem aquele IP. Agora, uma coisa. Vamos imaginar que isto aqui é um link que agora ainda não quer dizer nada, mas bem, para vocês, mas assumam aqui como dogma, mas é só para perceberem uma coisa. Imagina que isto está ligado aqui a um router. E que, na verdade, o IP que eu estou a descobrir existe aqui. Numa máquina aqui. Ok? Vou chamar IPD, que é o IP que eu estou a tentar descobrir. Está numa máquina aqui. O que é que vai acontecer aqui? Broadcast, tudo certo. Chega aqui. O switch vai enviar para quê? Todas as portas que estão em layer 2. Todas as portas. E ainda mais do que vamos ver assim, que estão na mesma VLAN. Até podem estar em VLANs diferentes e ele só envia para as portas daquela VLAN. Mas isso já lá chegamos. Imaginemos agora que até só há uma VLAN. Mas esta porta é uma porta diferente. Esta porta é uma porta em layer 3 que já tem aqui um endereço IP. Ok? Então o switch não vai enviar para aqui. Neste caso não é um switch, tem que ser um multilayer switch, porque para ter esta porta já está a fazer de router também. Ok? Mas aquilo que eu quero que vocês percebam é o quê? Isto não vinha para aqui, portanto este nunca vai responder. Isto tem então uma implicação, que é o quê? Isto quer dizer o quê? Se pacotes FFFF não vêm para aqui, isto implica logo que no ARC eu nunca vou conseguir descobrir uma MAC adresse deste IP. Então isto quer dizer que este IP não pode estar na mesma rede que eu. Porque, por definição, eu tenho que conseguir descobrir os ARCs, tenho que conseguir descobrir os MAC adresses de todos os IPs da minha rede, da minha subnet IP. Okay? Então, voltando ao passo atrás, antes de fazer isto eu faço sempre. Tem sempre esta estrutura. Mas qual é que é o target IP que eu ponho aqui? Qual é que é o target IP? Que IP é que eu quero descobrir uma MAC adresse? Se for um IP da mesma subnet que eu, é esse IP que eu ponho. Porquê? Porque se for da mesma subnet que eu sei que este broadcast vai chegar lá. Se ele existir, ou então ele não existe e não responde. Mas é porque não existe. Mas se for da mesma rede, se estivesse bem configurado, atenção, isto é como tem que funcionar. Se vocês se enganarem, por exemplo, configurar uma rede, pode não funcionar porque vocês se enganaram e fizeram um IP que é da mesma rede, mas que não tem conectividade layer 2 até lá. Portanto, este FFFF tem que conseguir chegar àquele destino. Para conseguir chegar àquele destino, porque é da minha rede. Se for da minha rede, eu assumo que aquilo vai chegar lá. Se não for da minha rede, e eu sei ver isso, como é que eu sei ver isso? Veio o pacote lá de cima do nível de aplicação, traz um IP destino. O IP tem sempre a máscara. Aliás, não tem, mas eu consigo saber. Eu olho para o IP e agora vou ver qual é que é o meu IP. O meu IP, esse sim tem uma máscara. Eu sei que tem a minha máscara. Para quê? Para eu saber qual é que é a minha rede. Então o que é que eu vou fazer? Vou olhar para o meu IP, para a minha máscara, vou olhar para o IP de destino e vou ver se o IP de destino pertence à minha rede ou não. Isso é só olhar para a máscara. Por exemplo, se o meu IP for 192.168.4/24, se o meu IP de cima é um 200, qualquer coisa, por exemplo, se é um IP público, os IPs públicos podem começar, por exemplo, a faculdade é 193. 193 não é igual a 192. Falham logo aí. Porquê? Porque para ser a mesma rede, se a mais chegar a 24, os 3 primeiros objetos têm de ser iguais. Portanto, só o IP dos 3 primeiros objetos iguais é que é da mesma rede que eu. Portanto, não é da mesma rede que eu. Então, olha, já estou lixado. Se não é da mesma rede que eu, não vale a pena estar a meter no target IP.
193, qualquer coisa, e meter no meu frame internet com o destination e FFF, não vai lá chegar. Então, estou lixado. Então, como é que eu agora faço o trade? Onde é que eu vou? Que marca adresse é que eu vou lá colocar? Tem que haver uma maneira de dar a volta a isto. Certo? Então, por isso é que eu vos disse que não é obrigatório se eu só estiver a falar para IPs da mesma subnet que eu. Porque se eu só estiver a falar para IPs da mesma subnet que eu, este processo funciona. Eu meto lá o target IP de destino, FFFF, e vai chegar lá. Certo? Mas se eu estiver aí para fora, por exemplo, o endereço público da internet, não funciona. Porque se eu fizer isto, meto no FFFF, não vai chegar lá, garantidamente. Porque vai chegar a um sítio onde vai haver um link de layer 3, tipo, não passa. Então aí, se o DHCP só tiver configurado um IP para mim, acabou. Consigo sair daqui. Não consigo, por isso simplesmente não consigo. Sempre vem um IP que é diferente de mim, não vou conseguir. Vai mandar uma mensagem que não consigo. Não consigo escalar. Então, o que é que eu posso configurar? Estaticamente ou configurar um DHCP para dar, e que eles normalmente dão sempre. Um outro IP da mesma rede que eu. Porquê da mesma rede que eu? Por causa disto, eu tenho que conseguir descobrir o MAC address dele. Mas de uma máquina que sabe enviar coisas para outra rede. Okay? Essa máquina especial chama-se Gateway. Depois nós vamos ver onde é que temos que colocar, que máquina é que pode ser essa. Agora, aqui o que é que vocês têm que perceber agora neste momento? O endereço da Gateway é sempre o endereço da mesma rede do meu endereço. Porquê? Porque eu tenho que conseguir descobrir uma adresse da Gateway. Se eu tenho que descobrir uma adresse da Gateway, ele tem que ser o endereço da mesma rede que eu e tem que estar na mesma zona layer 2 que eu. Que é para depois, quando eu enviar o FFFF, eu conseguir chegar à Gateway e ela respondendo com o seu MAC address para eu poder continuar. Portanto, tudo o resto igual. Primeiro passo. Se é da mesma rede que eu, o target IP é o do destino. Se não é da mesma rede que eu, o target IP que vai dentro disto é o endereço da gateway. Ok? Porque eu preciso descobrir uma carga dessa gateway, enfiar aqui dentro de uma frame para a gateway, e depois a gateway a seguir enviar conforme a rede. Seja o que for o target IP, ou o primeiro caso ou o segundo caso, vai dentro de uma frame com destination mark broadcast e é enviado. Neste momento, o que é que acontece com com a bridge? A bridge recebe isto. Quando a bridge recebe isto, o que é que vai aprender? Vai aprender que neste porto está este MAC address. Imagina que isto é o porto 1. Logo aqui, quando recebe esta frame, que é a FFF, ele aproveita e aprende já que o MAC está naquela porta onde ele chegou. Ok? Portanto, fica logo aqui mapeado que o 0800 0222 222 está na porta 1. E vai para todas as portas que temos aqui lá de chegar ao destino, ou ao destino, que é mesmo o destino do pacote, ou à gateway, porque são do que ela teve, estão na mesma zona layer 2. E depois, esse destino, seja a gateway, seja mesmo o destino final, responde com o MAC address dele. Portanto, este IP é meu, este é o meu MAC address, vou responder. Quando responde, já não responde no outro caso, como é óbvio. Responde com o MAC address de destino, que era o MAC address de origem que quem pediu, certo? Ele vê isso no modo que recebe. Okay? Portanto, quando ele recebe aqui, ele vai enviar uma coisa de volta para isto com o destino. Ok? E aqui, portanto, ele coloca no destino. No destino vai colocar o que era a origem do pacote que ele recebeu no pedido. Na origem vai meter o seu próprio endereço MAC. Quando esta frame chega aqui, ele até já sabe que este destino está na porta 1, que aprendeu que ele recebeu o pacote ao contrário. Portanto, já não faz unknown unicast, já não faz broadcast. Porque no unknown unicast também faço broadcast, não sei. Portanto, envia logo diretamente para aqui. E também aprende logo que aqui tem o MAC address de origem daquele. E, portanto, logo no ar, o próprio switch também já aprende que aquelas duas portas têm aqueles dois MAC addresses. Ainda antes de eu depois enviar mesmo o pacote. Pronto, isto aqui depois está em mais passinhos no enunciado. Estou a ver, ele mete o que estava na origem
Isto, o que estava na origem passa a estar no destino. Depois mete o seu source MAC. Este então vai aprender que este source MAC está neste porto. O que eu descrevi ali há bocado. Ok? Já tinha aprendido. Portanto, neste caso, isto já vai para o porto 1. Já não é enviado para todos. Porque quando ele não sabe, ele faz a mesma coisa com os unicastos que faz com os broadcasts. Que é quando ainda não sabem que porta é que está aquele MAC address, envia para todos. Ok? Depois quando chega aqui já sei qual é o MAC address, então vou colocar o pacote IP dentro da frame internet e ela vai chegar ao destino final ou ao IP. Consoante o IP de destino do que eu tinha para enviar era da minha rede ou não. Depois lá está, é meter o pacote IP dentro da frame internet e enviar. Problemazinho aqui já, colocar intermediários. Parem neste processo há broadcast várias vezes. Há logo no DHCP, quando eu ligo, faço broadcast. Há no ar, fazer broadcast. Com o loop, o que é que vai acontecer? O que nós chamamos de uma broadcast storm. Ok? Portanto, eu enviei aqui um ARP request. Eu envio aqui um ARP request. Isto vai para esta porta. Chega aqui. Vai para esta porta. Quando vai para esta porta, chega aqui outra vez. E nunca mais para. Ok? Isto pode encher o link em segundos. Porque está a explicar. Tem outros problemas. A natureza broadcast da internet faz broadcast storms. Pode fazer inconsistência da MAC stable. Porquê? Porque o switch recebeu o pacote aqui, num porto, estão a ver? E aprendeu que o source MAC estava aqui. Estão a perceber? Entretanto, se houver um loop, ele pode receber o mesmo pacote outra vez no outro porto. E o que é que vai fazer? Vai atualizar e agora está naquele porto. Estão a perceber? Que na verdade nem está. Também está, mas princípio com loop. Estão a perceber? Portanto, também está sempre, além da broadcast storm, o problema, se houver loops, eu nem coisa, é que temos sempre a trocar. Podemos estar sempre a trocar os sítios onde eu acho que estão aqueles MAC addresses. Chama-se MacTable Inconsistency, que é outro problema. Ok? Estão a ver? Receber várias vezes e depois outro problema que é receber de mais do que um link, que faz a tal inconsistência. Então, eu não posso ter loops. Okay? Isto aqui, depois vamos ver, vai ter que haver qualquer coisa que impeça que haja loops. E os switches têm pelo menos sempre a colaboração com o poder protocolizado. Portanto, aqui para o Spanning está sempre a ser executado. Porque isto é tão grave que não se pode ter o risco que alguém configure. Portanto, eles, por opção, estão sempre a executar uma versão qualquer. Vocês podem configurar qual é que é a versão, escolher qual é que é o bridge e por aí fora. Mas isto aqui ainda só estou a falar nisto para a noção de se eu tiver um domínio de broadcast grande, não é muito bom. Okay? Porque, mesmo que eu dê cabo dos luzes, ou se bem em tri, também vou estar, não é eficiente. Certo? Porque se eu estou a enviar um ARP request, está a chegar uma lata de workstations e não sabe uma lata de links. E está a encher com o tráfego, não é? Então, eu tenho que pensar muito bem como é que eu vou dividir os domínios de broadcast numa rede de Layer 2. Okay? Por exemplo, aqui está tudo Layer 2. Só é Layer 3 aqui. No limite, só será aqui. Que é o que está ligado aqui ao router. Okay? Portanto, tudo o que está aqui, da maneira que isto está definido, está na mesma rede. Neste caso. Mesma rede IP, mesma rede Layer 2, porque isto são tudo switches. Portanto, quando eu aqui envio um ARP, broadcast para aqui, broadcast para aqui, broadcast para aqui, vai chegar a todo lado. Agora imaginem que eu estou aqui a tentar comunicar só com o servidor. O broadcast vai chegar aqui também. Estão a ver? Quando o MAC address que eu estou a tentar descobrir, por exemplo, num ARP é logo ali. Certo? Portanto, idealmente eu se calhar queria que o domínio de broadcast aqui estivesse limitado a isto. Okay? O que se eu limitar a isto, o que acontece é que só estes é que passam a estar na mesma rede. Os outros já teriam que estar em redes diferentes. O que aqui, por exemplo, já pode não dar, porque implica que este equipamento tinha que saber fazer routing entre redes diferentes. A não ser que eu não quero conectividade. Se eu só quiser falar dentro disto,
Aí, não há problema nenhum, podia dividir os domínios de broadcast só entre cada um, eles não conseguiam era falar entre si, mas conseguiam falar lá dentro. Porquê? Porque conseguiam enviar os árbitros lá dentro e conseguiam descobrir possíveis lá dentro, percebes? Para ir para fora, já precisam descobrir uma gateway e haver uma gateway que saiba enviar isso para fora. Que aqui nesta topologia nem há, porque não há. Se isto, por exemplo, souber fazer layer 3, isto pode ser a gateway. Mas se não souber, não pode. Como é que eu divido então o domínio de broadcast, mesmo só dentro de uma rede layer 2? Com este caveat, que é quando eu divido o domínio de broadcast, automaticamente a minha subnet IP passa a ser só dentro daquele domínio de broadcast. Porquê? Por causa do funcionamento do hardware, por exemplo. Porque eu, para descobrir um IP também preciso conseguir chegar lá. E a partir do momento em que eu limito o domínio de broadcast, eu já só chego às máquinas que estão dentro daquele domínio de broadcast. Não obstante isto faz, ok? Porque eu posso não querer ter uma rede muito grande, mesmo assim na zona do Layer 2, e depois posso arranjar ali switches que sabem fazer booting entre eles. Isto chama-se VLANs, ok? VLANs não é mais do que dividir o domínio de broadcast em várias coisas. Como é que eu faço isto? É muito simples. Eu ponho um campozinho na frame, que chama-se VLAN tag, que diz que aquilo pertence à VLAN X. E depois vou dizer cada switch, para cada porto, a que VLAN é que ele pertence. Portanto, é muito simples. O switch recebe uma frame e aquilo diz lá na tag que é da VLAN 2. Para onde é que eu envio o broadcast? E essa frame tem um FFFF. Para onde é que eu envio? Para todos os outros portos que pertencem à VLAN 2. Se houver um porto que em vez de pertencer à VLAN 2 pertence à VLAN 3, eu para isso eu envio. Pronto, e já estou a dividir os switches em mais do que um domínio de broadcast. Ou seja, quando recebo uma frame numa porta com broadcast, já não vai para todas as outras portas. Vai para todas as outras portas daquela VLAN. E isto permite-me dividir. Estão a perceber? Imaginem aqui uma rede empresarial. Estão a ver? Esta parte é Layer 2. Isto é o símbolo da Cisco. Embora nós não usemos o Cisco na prática. Este ano. A Cisco na prática. Na parte prática. Isto é o símbolo para um multilayer switch. Quer dizer que sabe fazer switching e routing. Ok? Então aqui reparem que, como eu dividi isto em VLANs, isto passou a ser uma subnet. Estão a ver? É a 10.1 até a 10.1.4. São várias. E aqui é 10.2.1 até a 10.2.4 e este é 10.3.1 até a 10.3.4. Portanto, passou logo a ser redes diferentes, o que quer dizer que para eu conseguir falar daqui para aqui, eu vou ter que ir aqui em cima. Porque vou ter que ir aqui a alguém que depois sabe enviar para o line layer 3. Ok? Tudo o resto só vai ser aqui, só vai chegar aqui dentro. Portanto, para já, conseguir falar destes para estes é só arcos e não é preciso configurar nada de layer 3. É só saber configurar que as portas têm que estar todas na mesma VLAN para eu conseguir chegar lá àqueles daquela VLAN e depois o que ia acontecer, e um destes aqui vai ser depois a gateway, precisar fazer routing, ou este, e depois este aqui vai aprender que existem estas redes aqui, mas isso já vai ser com protocolos de encaminhamento. Já vai ter que aprender depois que tem aquelas redes do lado de lá. Ok? Portanto, cada VLAN, cada domínio de broadcast tem que corresponder a uma subnet IP. Isto tem a ver com a maneira como funciona o arco. Lembra-se sempre. Porque quando eu recebo um pacote com o endereço IP, se o IP for da mesma rede que eu vou tentar fazer um arco por target IP diretamente. E esse arco tem que conseguir chegar lá. E, portanto, tudo que seja da minha rede tem que estar dentro da mesma VLAN. Quando eu vou para outra VLAN, tem que usar um subnet diferente. Porque senão, se eu uso a mesma subnet, numa altura que apareça qualquer coisa com um endereço desses, ele vai tentar descobrir-o ali e não vai conseguir. E ele vai estar no outro sítio. Portanto, preciso ter redes diferentes para cada VLAN. Depois tenho de decidir como é que distribuem isto em termos dos endereços que têm. Por exemplo, no trabalho eu digo para usarem tudo subnets do 10.8. Depois tem lá uma VLAN 2 e uma VLAN 3. Vocês escolhem um endereço 10.8 qualquer coisa para a VLAN 2 e outro 10.8 qualquer coisa para a VLAN 3, mas que, de acordo com o master que escolherem, sejam diferentes. Okay? Diferentes redes.
Já agora, põe as juntas, porque depois mais tarde provavelmente querem fazer um sumário das duas, porque elas estão no mesmo sítio, para cima. Então, até onde é que eu posso ir com o Layer 2? Já tínhamos visto um bocadinho. Posso ficar logo com o Layer 2 aqui. Vantagens disto. Domínio de broadcast. Só aqui. Certo? Isto pode ser uma VLAN. Isto pode ser outra VLAN. O que quer dizer que só estas máquinas aqui é que estão na mesma rede. Só estas máquinas aqui já estão noutra rede. O que quer dizer que depois, através destes, eles têm que conseguir fazer routing entre redes. O que quer dizer que, algures aqui, provavelmente esta interface, tem que ter um IP desta rede e esta interface tem que ter um IP desta rede e provavelmente isto vai ser a gateway destes e isto vai ser a gateway daquele. Vantagens de ter VLAN só até aqui. O broadcast domain é pequeno, é só as coisas dali. Não há problemas com loops. Broadcast zones, etc. Não há loops aqui, estão a ver? Isto não tem loops, porque eles estão diretamente ligados ali. E só fazem só dentro do switch, não há loops. Desvantagens, cada um está. Redes têm que ter redes diferentes entre todos e tem que alguém saber fazer o logo ali. Muitas vezes até tem que ser quase no próprio. Os três do próprio switch já tem que saber fazer o que conseguir depois ir para fora. Quando eu não consigo fazer routing, por exemplo, tenho que ter layer 2 até mais acima. Ok? Imaginem que estes equipamentos não sabem mesmo fazer routing, então eu tenho que ter routing até mais abaixo. Quando eu tenho routing até mais abaixo, vou ter várias implicações. Domínios de broadcast maiores. Vou ter também possibilidade depois, porque normalmente isto depois complica aqui as ligações, de ter que haver spanning tree para cortar aqui os loops, não pode haver loops. E ainda pode haver outra coisa que é, eu posso ou não ter VLANs que existem aqui. Esta VLAN pode existir só, mesmo em Layer 2, esta VLAN pode existir só aqui. E aqui ser outra. Já vamos ver. E aqui ser outra. Isso implica que aqui, nestes links, imagina que este era A2 e aqui só existia A3. Isto implica que nestes links provavelmente vou ter que passar as duas. A 2 e a 3. Essas portas têm um nome especial, chamam-se strings. É um porto que pertence a mais do que uma VLAN. Mas não pertence necessariamente a todas as VLANs do switch. Enquanto normalmente estes, que só têm uma VLAN, chamam-se portos de acesso. Normalmente ela está pendurada diretamente ou só um sítio que só tem uma VLAN, por exemplo um AP, ou o mesmo um host home. Portanto, há já aqui uma diferença entre os tipos de portas no switch. Portas de acesso só pertencem a uma VLAN. O que é que acontece com uma porta de acesso? Eles nem sequer precisam ter o tal campo da VLAN tem. Porque se só pertence a uma VLAN, ele já sabe que é daquela VLAN e nem sequer olha para isso. Ele depois é que vai lá meter o carimbo, para depois meter nas outras que têm mais do que uma. Porque ali ele não precisa de técnico. Olha, chegou a porta 2, o que é que eu tenho aqui configurado? Porta 2 é acesso a VLAN 2, mas já sei que é para enviar a página da VLAN 2, não se esquece de olhar para o técnico. Se for numa trade, onde vem mais do que uma, aí sim, preciso saber até. E esta chegou aqui, pode ser agora, pode ser da 2 ou da 3. Então eu tenho que olhar para a técnica para ver se é da 2 ou se é da 3. Se for, que é para saber para que portas é que eu tenho que enviar aquilo. Então, temos aqui dois grandes cenários das redes de câmbios e um bocadinho nas data center. Sempre que nas data center já vimos na outra aula, e o que eu quero ter é o ambiente do web VLAN. Eu até queria aquilo na mesma VLAN quase, ou pelo menos em grande parte, que é para poder andar pelas máquinas virtuais com o mesmo IP de um lado para o outro. Aqui também já estou a perceber porque é que eu tinha dito aquela história que os data centers têm esse desafio. Porque nos data centers eu quero que um container quase sem a pessoa que está pendurada nele quase dê conta, possa cessar no servidor que está a ficar cheio e passar para um servidor que está livre, pode estar noutro sítio físico completamente diferente. E para isso ser quase transparente para quem está pendurado no container, por exemplo, se o for tiver uma aplicação ali em que as pessoas estão a aceder a uma API ou qualquer coisa, para aquilo não quase ser quase imperceptível, se ele tiver o mesmo IP é melhor. Quando se vai ter que ficar ali o IP, vai ter que ter lá de implicações ali. Então aí dava de jeito de ter quase uma VLAN em todo lado, mas depois aí vai ter que haver outras soluções.
Numa rede de campos, eu quero sempre, normalmente, ter uma local VLAN. Porquê? Porque se eu tiver uma local VLAN, estão a ver aqui, se eu tiver uma local VLAN, a VLAN só existe naquele switch. Só existir naquele switch tem várias vantagens. Não tem spanning tree, não há loops. Posso usar Layer 3 a partir daí para baixo. Broadcast domain também é pequenino. É só entre as workstations, é só entre as coisas que estão ligadas ali naquele switch. E, portanto, desvantagens. Estes equipamentos têm que saber fazer routing. Estão a ver? Se estes equipamentos não souberem fazer routing, eles só conseguem falar ali no seu switch e não conseguem falar com a outra. Aqui, end-to-end VLAN, implica que tenho aqui equipamentos, por exemplo, nesta primeira porta da VLAN 3, que têm o mesmo endereço IP da mesma rede, deste aqui e deste aqui, e estão em sítios diferentes. Estão a perceber? O que quer dizer que um FFFF daqui tem que conseguir chegar ali. Para quando um FFFF daqui conseguir chegar ali, tudo isto tem que ser Layer 2. E então lá aparecem aqui as trunks, estão a ver? Porque isto aqui vai ter que passar tráfego da VLAN 2, da 3 e da 1. Como é que ele aqui sabe depois aqui se é para enviar para a 3, se é para enviar para a 2 ou se é para enviar para a 1? Olhando para a tag. Olhando para a VLAN tag. Agora, isto é a teoria. Vamos começar a ver como é que eu configuro isto na prática. Antes de chegarmos lá, puxo aqui este slide só muito rapidamente para terem uma ideia. Nos slides eu tenho exemplos configurados no CLI do iOS da SIS e no NVDUE, que é o que nós usamos na prática. Vocês vão ver que é muito parecido, todos os conceitos são quase iguais. Qual é que é a diferença? O iOS agora até já tem uma arquitetura mais parecida com isto em algumas coisas. A grande diferença está que o NVUE é o nome que se dá a esta coisa aqui, que é este Object Model, okay? Esta parte verde aqui. Não é mais do que uma camada de software que está em cima do Linux, numa coisa que se chama depois o Cumulus Linux, okay? Que serve para fazer switches quase OEM, e isto é da NVIDIA. Okay? Mesmo tanto o Cumulus Linux como o NVUE, isto é uma coisa da NVIDIA. Qual é que foi a abordagem da NVIDIA? A NVIDIA não faz equipamentos de rede, talvez. Okay? Faz CPUs. Então o que é que é feito? A ideia é isto começou a vir de uma coisa que nós vamos também falar mais à frente, da virtualização dos equipamentos de rede, etc. E surgiu esta ideia de, então eu vou pegar um servidor normal, completamente normal, estou a ver aqui, com CPU, RAM, Power, FAN. E vou-lhe meter um componente especial que se chama um ASIC, que faz mesmo ou routing ou switching. Okay? É silicone que está associado a placas, a portos, e que é específico para fazer comunicação entre as formas. Se eu pensar no router da Switch, no router da Cisco, também tem lá uma coisa destas, mas depois isto não é hardware standard. É uma arquitetura deles, com o CPU deles, ok? Também já está meio autorizado para as coisas que aquele equipamento faz. E depois, por acaso, agora nas versões mais recentes do iOS, também temos um Linux kernel. Já tínhamos um bocado, o iOS foi baseado também no kernel Linux, mas altamente customizado para aquela arquitetura. Atenção, não tem os comandos do Linux, nada. Simplesmente foi a base onde eles pegaram e depois aquilo é altamente customizado para eles. O que é que eles já fazem também? Já dão aqui uma camada de software, no caso deles é o iOS, e estes aqui fizeram este NVUE, que também já tem APIs hoje em dia e também já tem alguma flexibilidade da maneira como pode ser utilizado. No caso disto é a NVIDIA, é mesmo hardware standard. O que é a NVIDIA já faz? Este switch silicon, que é a especialidade deles, eles falam em GPU, começaram para ter fazer eles esta. E depois usam Linux em cima disto. O Linux é que controla isto.
E, portanto, eles tiraram partido de uma série de coisas que o Linux já tinha até para computadores, mesmo com os computadores só têm que falar de o Linux já tinha ferramentas para fazer routing, para fazer NAT, fazer todo esse tipo de coisas. Portanto, tem o kernel do Linux já tinha algumas coisas destas. Agora meteram mais coisas, por exemplo, este BGP daemon, este OSPF 6 daemon, que é o OSPF com IPv6, e o OSPF daemon, que é o OSPF normal, o IPv4. Este IP Route 2 também é acrescentado, e esta parte da bridge também, ok? E todo este switch daemon também foi acrescentado aqui em cima do kernel do Linux. Várias maneiras de nós configurarmos isto. É que nós vamos usar, porque é mais parecida com o CLI normal. E é capaz de ser a maneira inicial de começar nisto mais. E também para ficarem sempre também com uma ideia de como é que funciona o CLI do iOS, etc. Que é este NV, mas isto também tem uma unidade, que é este FFF, que é para o routing. E depois no routing, portanto, podem usar comandos NV, como podiam usar, por exemplo, esta shell que existe aqui, que é o VT YSH, SH é de shell, que dá para configurar, vão ver, está por cima dos protocolos de encaminhamento, dá para programar os protocolos de encaminhamento. Mas quando chegarmos lá, depois tenho que ver qual é que é capaz de ser melhor para vocês que estão habituados ao NV ou a este. Mas se vocês procurarem, vão encontrar das duas maneiras para usar na NVDR. Nós estamos nas práticas, vocês se procurarem no LLM ou isso, vão encontrar exemplos das duas maneiras, ou usando o VTYSH ou usando o NV. Se bem que o NV não tem tudo para o routing, portanto é capaz da melhor abordagem ser usar o NV para a parte do Layer 2 ou por aí fora, e depois o routing usar aqui o VTYSH. Mas eu depois, entretanto, já vi que também é possível configurar com os comandos NV, por exemplo, o OSPF. Agora trabalho. Pronto, isto era só para verem. Agora vamos ver o que interessa é o conceito. Os conceitos são todos iguais. É engraçado que todas as assinaturas muito diferentes. Aquilo que eu tenho que fazer, que é o que depois vocês no teste têm que responder, é os mesmos passos. É só, eu posso pegar nos mesmos dados e depois simplesmente acrescentar como é que eu faço a mesma coisa que eu fazia ali. E se vocês repararem, não muda nada em termos de conceitos. São exatamente as mesmas coisas que eu estou a criar. Então, VLANs. Primeira coisa que eu preciso fazer, dizer que uma VLAN existe e depois dizer ao switch quais é que são os comandos que necessita de VLAN. Ok? Então, no Cisco é muito simples. Nós entramos no router, que eu tenho username numa fácil, depois entramos no modo de configuração. Que é o Configure Terminal. Entramos no modo de configuração, temos esta prompt que aqui está. Estou a ver aqui. Isto indica que eu estou, este config indica que eu estou no modo de configuração. Criar uma VLAN é só este comando, VLAN 3. Depois posso lhe dar um nome. O nome não serve para nada. O nome é só uma questão de quando eu depois estou a verificar aquilo, saber identificar como é que aquela VLAN deve ser com o nome. Mas não tem nada a ver com o funcionamento. Ok? Portanto, isto normalmente, por exemplo, nos trabalhos, quando fazendo em Cisco, isto a gente nem costuma fazer. Portanto, não configuramos grande coisa. Isto entra no modo de configuração da VLAN, mas nós não configuramos grande coisa aqui. É criar a VLAN e acabou. Depois saem do modo de configuração da VLAN, vão para uma interface que querem que pertença àquela VLAN. Claro, a primeira coisa é criar a VLAN, depois é começar a dizer que pode ser que pertence àquela VLAN. Então eu vou à interface e vou dizer, neste caso, que ele só pertence a uma VLAN. Então é o que nós chamamos de porto de acesso. E então ali tem o nome de Mode Access. Switch Port Mode Access. Se é de Mode Access, tem que dizer qual é que é a VLAN que ele pertence. Porquê? Porque quando é Mode Access, isto quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai receber frames diretamente de hosts. E os hosts não põem a VLAN tag. Se não põem a VLAN tag, não tem maneira de identificar qual é a VLAN. Então, como é que eu identifico? Tem que ser, alguém tem que dizer se tudo que chega neste porto é desta VLAN. Que é para eu, a partir daí, ter lá a tag e também saber logo à partida para que portos é que eu tenho que enviar aquilo, são os daquela VLAN. Então, isto aqui é para dizer que este switch port está em modo access e pertence à VLAN 3. Como é que eu faço isto no NVDOA? Muito parecido.
uma pequena diferença. Onde é que se criam as VLANs? As VLANs no NV, como aqui não é hardware específico, depois tem módulos, tem módulo cooling, tem módulo bridging, eu tenho que definir as coisas à parte. Okay? Enquanto aqui não, aqui eu ao início isto é sempre um switch e depois se eu quiser que ele também faça routing, tenho que fazer um comando pelo IP route. Então aqui eu tenho uma coisa que se chama o bridge domain. Estou a ver aqui? E depois dou-lhe um nome. Este nome é o que a gente quiser, mas normalmente 90% das vezes vocês vão ver meus exemplos, só usa BR default ou coisa assim, bridge default. E depois aqui eu posso logo criar VLANs. Aqui está só uma. Estou logo a dizer quais é que são as VLANs que existem naquele bridge domain. Pronto. O que quer dizer agora que no interface, enquanto aqui no interface eu só tinha que dizer que era Access e VLAN 3, eu aqui no interface tenho que dizer mais uma coisa que é qual é que é, falta aqui um espaço. Qual é que é o bridge domain? Porque poderia haver mais do que um, com VLANs diferentes. Portanto, aqui ainda há uma segunda maneira de dividir o switch. Nós dividimos o switch em VLANs e depois temos que dividir em bridge domains com VLANs diferentes. Ok? Então aqui, vou então ao interface. Os interfaces do NVOE têm nomes muito mais fofinhos do que na Cisco. Na Cisco depende da arquitetura para a arquitetura, chama-se face internet, umas vezes só tem 2 números, outras vezes tem 3 números, porque depende do número de slots que aquilo tem. Neste, como é tudo hardware OEM, seja aquilo que depois como tiver na prática, eles identificam. Todas as portas são numeradas como switch port, identificadas como SWP, switch port, depois tem um número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se tiver 40, vai ter o 40. Se tiver 50, vai ter o 50, o que for. Portanto, NV7 Interface SWP1 equivale aqui a fazer este comando para ir para a coisa de interface. O que acontece é que isto é inspirado no Linux, portanto eu vou compondo o comando logo todo. Qual é que é o bridge domain a que ele pertence? Portanto, este comando bridge domain a seguir vai pedir qual é que é o bridge domain, neste caso é o BR default. A partir do momento em que está no BR default, ele vai saber que o BR default tem aquelas VLANs, e vamos lá no BR default. Se eu quero que ele seja um porto de acesso na VLAN 3, eu ponho aqui Access 3. No Cisco, quando eu acabo de fazer isto começa logo a funcionar. No NVDOE, depois de fazer configurações, eu tenho sempre que fazer este NV config apply. Elas só ficam efetivas para fazer aqui. Portanto, criar VLANs, pôr um porto de acesso de uma VLAN. É só isto. Verificar isto. Show VLAN no Cisco iOS. Mostra-me as VLANs que existem. Algumas que estão aqui são coisas legacy que aparecem lá em algumas versões. Por exemplo, aqui. Sempre criadas. Normalmente nem fomos nós que criámos. Aqui alguém criou estas 4. E deu-lhes nomes. Se eu não puser nome, aparece assim só. VLAN e o número. No NVOS, no que vocês vão usar, tem estes comandos também. Olha aqui. NV tem os comandos show. Os comandos começam sempre por NV. Lembrem-se que lá provavelmente têm sempre que usar o sudo. Nos shows não. Os shows não deve ser preciso. Mas para alterar mesmo tem que fazer com sudo. Porque lá está. Estes são comandos Linux. Que ele vai reconhecer no ponto dos OS. Se não se puder fazer no ponto, não vai reconhecer aquilo. Que não é lá instalado no NV no NV. Ali tem. Show. Eu já expliquei na aula prática, mas outra vez. Aqui, sempre que vocês escrevem show, se fizerem tab, ele mostra todas as hipóteses que vêm em si. Depois escrevem bridge, tab, todas as hipóteses que existem, se quiserem, aparecem também, por aí fora. Então, eu quero ver na bridge, no domínio BR default, cá está outra vez o domínio que eu criei, quero ver o quê? Informação sobre as VLANs que eu tenho. E ele vai mostrar, estão a ver? Também, vai mostrar. Por exemplo, aqui, a 1, que eu acho que muitas vezes já lá está por omissão, mas depois experimentei vezes no NVIDIA sem configurarem nada, fazerem aquele comando. É provável que já lá esteja a 1. Porquê? Porque normalmente os switches têm a 1 e todos os portos são 1, por omissão. E depois tem o fanning de qualquer funcionar. Isto quer dizer o quê? Se eu pegar no switch e ligar lá, a coisa sempre vai funcionar. Vai funcionar,
porque vai fazer os broadcasts e o background e não sei o que dentro das portas da VLAN. Só não vai conseguir falar para fora, porque precisam configurar alguns no gateway. Mas vai conseguir comunicar entre as máquinas que estão lá penduradas também. Pronto, aparece então aqui a 3 que eu criei com o porto que pertence, que eu disse que era o porto de acesso. Se quiserem ver um interface específico, show interface, dizem qual é o interface e agora querem ver informação de layer 2. Bridge, sempre. Qual é o domínio, bridge domain, e ele mostra-vos para aquele domínio como é que ele está. Vai dizer, por exemplo, que este caso está em modo access e qual é que é a VLAN, está up, está down, por aí fora. Isto é um porto de acesso, não tem uma VLAN. Ok? Porque é normalmente ligado aos hosts, os hosts não usam tags nas frames. Quando sai uma frame do vosso computador, ela tem a tag. O vosso computador não faz ideia se está numa VLAN ou não. Ok? Não tem essa informação. O computador, a única coisa que sabe é o IP da gateway e eventualmente o IP do DNS. Do DNS. Isso é dado por DHCP ou configurado. Mas não sabe nada. Não sabe o que é ser da VLAN A, B, D, não sabe. Portanto, não tem que estar ligado ao porto de acesso. No porto de acesso, os switch não olha para isso porque sabe que não vem. Mas como tem lá configurado que é de 3, sabe que tudo vem ali é para as portas da 3. E se por acaso for para uma porta que pertence a mais VLANs do que a 3, então aí vai ter a tag 3. Que é para depois ser identificado quando chega a outra porta. Okay? Portanto, nessas portas que pertencem a mais de uma VLAN, não tem que saber identificar a VLAN. Então, esta interface tem um nome, é o 802.q. Okay? E tem aqui uma VLAN ID que permite fazer 4096 VLANs diferentes, só. E que está lá na frame, aqui. Okay? É esta tag. Está logo a seguir aos MAC addresses. MAC address de origem, MAC address 5, depois tem a VLAN tag, se for uma frame 802 MB. Numa trunk, há uma VLAN que não leva tag. Porquê? Pode haver uma que não leva tag. Porquê? Se aparece uma frame sem tag, eu sei que é daquela. Estão a perceber? Qual é que é essa? Normalmente chama-se Select VLAN. Qual é que é a melhor opção? Normalmente é 1. Portanto, os switches normalmente têm as portas todas da VLAN 1 e a VLAN 1 criada. E depois, se eu puder criar outros VLANs e disser numa determinada porta, aquilo é uma trunk e tem agora a VLAN 2 e 3 e a 1 ele vai usar sem tag. Estão a perceber? Ele vai ter uma tag para identificar as frames da 2 e as frames da 3 e as frames da 1 não as identifica. Porquê? Porque o switch do outro lado sabe a mesma coisa. Se recebeu uma frame sem tag, é cada um. Estão a perceber? Como é que eu configuro uma trunk? Uma trunk é um porto, como os outros, simplesmente tem mais VLAN. Okay? E a partir desse momento passa a ser uma trunk. É muito mais fácil de configurar no NVDOE do que no iOS. Vocês agora até têm essa facilidade nos trabalhos. O NVDOE, na verdade, é mais fácil. Há coisas que são menos trabalhosas de configurar mesmo usando o Clio. Porque depois vamos ver que, por exemplo, ali estava no slide e esqueci de dizer. O NVDOE tem uma API na HTTP. Para além de outros que vamos falar nas aulas, como o VSConf, o InventConf, são standards, o NVDOE ainda tem a sua própria API também. Ou seja, vocês podem aceder a estes documentos, não escrevendo-os na consola como estão a fazer, mas fazendo, por exemplo, um script que os descarrega para lá. Estão a ver? Então, como é que eu faço isto? Para haver uma trunk que eu quero ver mais que uma VLAN, certo? Isso é a mesma coisa que vou testar. Vou ver aqui, por exemplo, Configure Terminal, entrei no modo de configuração, vou criar as VLANs 3 e 5. Na Cisco também posso fazer logo aqui várias, com vírgulas. Até posso pôr, em algumas versões do iOS, até posso pôr um IFA. E aí, em vez de ser, por exemplo, 3, 5, assim criou a 3 e a 5. Se eu pusesse 3, IFA de 5, criava a 3, a 4 e a 5. Era entre a 3 e a 5. Exit para sair, não quero dar nomes, não quero dar nada. E depois vou à interface, onde eu quero que passem as VLANs todas, a 3, a 5 e neste caso a 7, estou a assumir que já existia,
que é porque é o cenário daqui, não é? Imaginem que a 7 já existia, ele aqui está a criar, além da 7, a 3 e a 5, e depois aqui está a dizer que é configurar este porto para passar a 3, a 5 e a 7. Isto é switch port mode trunk, em vez de mode access, e agora eu vou dizer que passa a 3, 5 e a 7. No NVIDIA não é, como os Linux. Este já tínhamos visto, é o comando para criar VLANs, é fazer outra vez este comando e acrescentar aqui na BR default as VLANs que eu puser aqui, também posso pôr com 3,5,7. Atenção, cuidado com estes exemplos, isto depois varia de versões, o Linux está-se a usar no NVIDIA é o 5 qualquer coisa, que é o último. E, por exemplo, existia uma alternativa ao NVDUE que já não existe naquele como usa Linux. E também pode haver exemplos que vocês vejam aqui quando procuram, que depois mudam diferente. Imaginem que neste como usa Linux ele não deixa criar assim e vocês têm que fazer vários comandos. Um para a 3, um para a 5, um para a 7. Se der aqui um erro que ele não sabe o que é o 3,5,7, experimentem fazer só default VLAN 3, depois o mesmo comando para o VLAN 5, o mesmo comando para o VLAN 7. Para eu criar uma aula. E agora, no interface, até aqui lembra-se igual, set interface, dar o nome do interface, dizer qual é o bridge domain, que é o BR default, e agora, em vez de ser access, lembra-se, é só dizer que é trunk e pôr as VLANs que passa. Que é que passa 3, 5, 7. Se vocês não puserem nada, se serem só trunk, no NVDUE, ele vai por todas as VLANs que existirem no switch. É uma trunk que deixa de usar todos os VLANs. Pertence a todos os VLANs que estão no switch. No iOS também é igual. Se vocês não fizerem este trunk allowed, este comando, se não o fizerem, se fizerem só que é trunk, também ele vai, aquela trunk, todos os VLANs passam lá. Ok, isto está aqui, não é relevante para vocês hoje estarem no trabalho, porque isto é uma coisa proprietária da Cisco, mas já agora ficam a saber, existe na Cisco, em vários switches da Cisco, e pode existir noutros fabricantes que eles normalmente às vezes copiam mesmo estas coisas que são proprietários e não são standards. A Cisco tem uma coisa onde eu posso criar VLANs num switch e essa configuração ser propagada para outros switches. O que é que acontece? A própria Cisco tem isto, mas não considera isto uma política. Eu só tinha que nos slide, porque se um dia configurarem, ou se quiserem fazer uma certificação da Cisco, o que é aconselhado é desligar isto. Ou seja, é meter tudo no modo transparent. Como é que isto funcionava? Pode ter um servidor e clientes. E depois, por exemplo, que eu criava aqui a 1, a 2, a 3 e a 4. Elas eram criadas automaticamente nestes. Eu não precisava de ir lá criar. Vão perceber? Só que isto tem vários problemas. Às tantas eu posso ter VLANs no sítio que eu não queria ter, porque lá está, criei um e depois não tinha o BTP e mandou a configuração para os outros. Então isto nem é muito aconselhado usar. Só que nos switches da Cisco muitas vezes eu tenho que ir lá desligá-lo. E desligá-lo não é pôr todos em transparent, que é para eles ignorarem. Mesmo que exista outro que de repente lá esteja e tenha o BTP ligado, eles vão ignorar, os outros estão transparent, não vão olhar para aquilo. E não fazer nada com isto. Para terem a certeza no switch se ele está a funcionar ou não, podem fazer o show BTP status. No nosso coisa não há este problema. No NVIDIA não há este problema. Existe BTP e BTP, fazer o Cisco. Portanto, eu tenho que criar a vela de cada switch e não se pode cá. Então, como é que vocês podem verificar isso? Primeira coisa, podem logo chegar e tentar ver se tem conectividade. Por exemplo, no trabalho. Vocês vão começar esta semana, porque só sabem esta parte do Layer 2, naqueles 4 cá de baixo. O que é que tem que acontecer? Aquilo está ligado assim. E depois até tem 2 links, já vamos ver, também vão ter que os ligar juntos. Como se fossem só um. Mas, portanto, vamos imaginar que eles são só um aqui, não é? Já está feita essa parte. Mas o que é que vocês precisam de configurar? Configurar VLAN aqui, 2 e 3. Configurar 2 e 3. Já vimos como é que se faz. Certo? Configurar o porto onde está ligado um PC na 2. Outro porto onde está ligado outro PC com modo access na 3. E a mesma coisa.
E depois configurar isto para serem trunks. Como está no slide anterior. É fácil. É só lá dizer que estes coisas pertencem àquele bridge também e que têm aquelas VLANs. E que são trunks, por lá trunk, e que têm aquelas VLANs. Eles não estão ligados diretamente. Implica que também vão ter que fazer o mesmo aqui. Criar a 2 e 3 aqui, criar a 2 e 3 aqui. Porque senão o quê? Senão este chega aqui com uma coisa da 2, este não sabe o que é 2, não manda aquilo para lado nenhum. Ok? Parece lá no frame. Tem uma tag de VLAN 2 e ele não sabe o que é VLAN 2 e não manda aquilo para lado nenhum. Portanto, estes também têm que ter 2 e 3 e também têm que configurar as portas aqui, lá está, para serem trunks e deixarem passar a 2 e 3. A partir do momento em que fizerem isto, se vocês forem aqui e puserem um IP, porque não tem servidor de DHCP ainda, tem que ir lá pôr o IP à mão, mas isso é só ver. Isto, quando vocês chamam lá, é um boot. É um Linux, portanto vocês podem chegar lá e usar. É só procurar corretamente fazer um boot no IP chave. É só fazer o comando IP ADDR, e depois dão qual é que é o IP. Metem um IP aqui na 2 e metem um IP aqui na 2 da mesma rede, que é para quê? Que é para quando ele faz o ARC, fazer o ARC à procura do IP deste, e agora o ARC vai cá chegar, vai, porquê? Porta 2, certo? FFFF. Para onde é que eu envio? Todas as portas que pertencem a 2. Ora, estes links que vão para cima são trunks, também têm a 2. Portanto, vai para aqui e vai para aqui, com a tag da 2. Chega aqui, o spanning triad dá conta do loop, não se preocupem com ele, no início, porque isto faz um 8, mesmo que não configurem este link aqui em cima ainda. Isto faz um 8, faz um loop. Portanto, está a ver o que está cortado, não interessa agora. Portanto, ele 2 vai chegar aqui à porta da 2. Chega aqui à porta da 2, ele envia também para aqui, porque isto também é uma porta da 2. Quando envia para aqui, chega ao destino e ele envia o arco ao contrário. Está tudo certo. Mesma coisa para a VLAN 3. Como é que testavam isto? Configuraram isto tudo, como é que testavam isto? Podem testar o lugar maluca, que é dou-o IP e vejo se consigo pingar. Se consigo pingar, é um princípio de fundo do bem. Porque para conseguir pingar, o que é que teve que acontecer? Ele teve que conseguir enviar o arco para aqui, este teve que conseguir respirar a responder com o arco, para ele conseguir meter o pacote do ping dentro da frame internet. E teve lá a chegar. Para chegar aqui o arco, quer dizer que pelo menos pelo menos duas destas trunks, ou estas duas, pelo menos uma destas duas ficaram, senão não conseguia chegar a carga. Não conseguia chegar a carga. Okay? Se quiserem ser mais thorough e ver se está mesmo tudo bem, podem ir usando comandos para ver. Okay? Por exemplo, nvshow interface só, desculpem. Vão ao switch port 1, por exemplo, bridge domain BR default, é o equivalente a este aqui, fazer o show interface de um determinado interface. Okay? Se for um que pertence aqui a este, vai-vos dizer se é uma trunk, se não é uma trunk, VLANs é que estão lá a passar. Podem ver as VLANs, já mostramos. nvshow bridge domain BR default VLAN, mostra as VLANs. Aqui tem reparem, como isto é Linux, podem fazer o pipe com o grep e, por exemplo, fazer o nvshow interface mostraria as interfaces todas. Eu fizer só nvshow interface no nvdure e aquilo mostra informação sobre as interfaces todas. Se eu fizer o pipe com o grep trunk, vai mostrar só os que têm lá a palavra trunk. E eu tenho uma maneira de ver logo ali a lista das trunks. No iOS existe este show interfaces trunk. Que mostra também só as. Portanto, o que é que eu tenho que verificar aqui? Se tenho as VLANs criadas, se as trunks estão nos portos que é suposto, se estão a deixar passar as VLANs que é suposto, isto não funciona comigo. Se estão a deixar passar as VLANs que é suposto. É só isto que eu preciso para conseguir comunicar dentro da mesma VLAN. Eu só preciso ter conectividade no domínio broadcast para usar para chegar aos 2 chips daquela VLAN. Cuidado com as native. No trabalho não vou ter grande problema, vocês não mexem nas native, acabou. Na native VLAN das trunks. Ele fica com um, fica com desconto, está tudo bem. Há comandos para eu dizer qual é que é a native VLAN que eu quero usar naquela coisa. Se por acaso não tiver igual, vai mais dar. Porquê? Porque se eu disser aqui que a native VLAN é 3 e no outro lado que a native VLAN é 4,
o que é que vai acontecer? Este, quando recebe coisas da 3 ali, não mete tag. Certo? Este, quando recebe uma coisa sem tag, acha que isto é da 4. Porque eu lá disse que era aqui pela era a 4. Vai, já era. Não era só que não tem tag. Sim, mas a por audição é um. Mas tu podes configurar qual é que queres que seja a notificação lá. E se não disser, se podes configurar, normalmente o melhor é não configurar, fica a única coisa. Mas se vocês forem lá e quiserem fazer o que é feito, e outros forem lá, a porta que liga do mesmo lado, e disser que aquilo é uma treino, dizem aqui é uma treino, passa a 2, a 3 e 4, a equivalente é 4. E aqui do outro lado, no link onde está ligado, neste configurei, é uma treino, passa a 2, 3 e 4, e a equivalente é 3. Vai dar asneira. Na 2 não dá asneira, porque metem os dois tags. Mas um não mete tag nessa 3 e o outro não mete tag nessa 4. E depois um quando recebe sem tag acha que é 4 e o outro quando recebe sem tag acha que é 3. E vai misturar aquilo. Okay? Normalmente o que a gente faz é até usar uma que não é usada como a Native Alert. Normalmente nós quando começamos a configurar não usamos a 1. A 1 está lá com uma missão e a 1 ou fica lá para nos apetecer de out of kernel. Se bem que, por exemplo, agora as switches modernos também já não temos isso. Aquele management out of band que eu falei na prática, que está lá no nosso exercício, aquilo é quase é outro bridge domain, estão a perceber? É outro bridge domain, no caso do MVDOE, e na CIS, que estamos já lá por fazer, é outro domínio de root e tudo, aquilo está completamente logicamente separado. Aquelas portas é como se pertencessem a outra hardware, estão a perceber? Tem questões de segurança. Portanto, é isso que é uma out-of-band management. Mas antigamente, se quisessem fazer uma in-band management, às vezes deixa-se lá pela gestão. Então, como é que eu escolho VLAN corresponde a um soneto P, os arcos só chegam dentro da mesma VLAN. Isto é importante porque mais à frente, quando tiverem a seguir, onde é que é a gateway, onde é que é o servidor de HCP, eles têm que estar em portas acessíveis por portas de VLAN. Okay? E têm que ter endereços IP daquela VLAN. Nomeadamente a gateway. O DHCP existe a possibilidade de eu configurar um IP exterior e depois há um helper, ou seja, o DHCP chega a uma porta da minha VLAN e depois há um equipamento que tem um IP a dizer, ok, eu vi, chegou a mim, eu estou naquela VLAN, mas agora o servidor mesmo está aqui fora e eu vou mandar o cliente para lá. O que é que falta agora para nós conseguir fazer esta primeira semana? Só aquele cenário baixo e comunicação entre os hosts da mesma VLAN. Fazer a agregação dos links. Se vocês olharem lá para o desenho, aquilo tem vários links, até podia ter mais. Porquê? Reparem, nessas tecnologias, como aquelas de cedas, aquilo vai agregar links, certo? Eu tenho não sei quantos links aqui, depois a serem agregados numa zona. Se for tudo links iguais, vai haver problema, mas se não estiverem a transmitir na velocidade máxima os links de baixo, vão congestionar os de cima. Então, o que é que eu posso fazer? Ligar vários. Só que eu ligo vários, especialmente até agora, como nós estamos a ver, em layer 2, vou ter um problema, porque 2 links fazem logo tudo. Posso fazer logo o broadcast de storm. Ok? Portanto, o que é que acontece? Se eu não fizer nada, eu cheguei lá, meti lá estes links, mas na verdade o spanning tree vai-me cortar. Aquelas coisinhas que estão ali pretas, o spanning tree vai-me cortar aqui e eu vou ficar a mesma só com um. Porque eu não posso ter luz. Então tem que haver uma maneira de dar isso tudo, não é? Portanto, o problema é exato. Eu tenho vários links a agregar o mesmo switch. É normal das tecnologias, né? Que não nos pensa de nada. Tenho as zonas de acesso. Eu tenho ali até equipamentos com mais capacidade de mutação, mas tenho que ser limitado os links. Então vamos meter mais links. Só que meter mais links, por exemplo, se for layer 2, ele vai cortá-los. Ok? Se forem layer 3, não os vai cortar. Até faz load balancing, mas também tem um problema que é que cada um precisa ter o seu IP. Mais chato de configurar. Cada um precisa ter o seu IP. Se forem 2, tudo bem. Se forem 3, se forem 4, já precisa ter 4 IPs. E é chato. Então, existe um protocolo para fazer isto que vai agregar isto
e fazer parecer a partir daí que é só um for. Vamos ver? Vai passar aqui só um HDS e se for em layer 3 vai passar aqui só um IP. Podem ser, não sei qual é o máximo que o SCP dá, vai variar de equipamento para equipamento, mas imagina que posso ter 4, 5 links agregados e só tem um IP. Vamos ver? Que é dado ao agregado. Em layer 2 igual. Posso agregá-los todos e depois é só um HDS. Depois o protocolo trata da parte qual é que é mesmo uma cadeia, qual tem mesmo suporte, qual é que é mesmo uma cadeia que será ser ajudado. E faz um load balancing entre eles. Ok? Como é que isto se configura? Existe um protocolo standard para isto, que é o 802.3AD, que é também conhecido por LACP, que é Link Aggregation Control Protocol. Já agora, existe standards, aquele 802.3AD tem um outro standard que chama o AD, o 802.3. Existe a mesma coisa para um switch inteiro. Pode-se fazer, pode-se agregar 2 switches e fazer parecer que é só um. Chama-se isso uma fabric. Cisco, por exemplo, aposta ainda tem bastantes soluções para dar centers com isso. É visto para quem está a falar com aquele grupo como se aquele grupo fosse só um switch. E depois ainda temos protocolos complicados lá por baixo que tiram a necessidade do spanning tree. Porque um dos problemas. Porquê é que se fez esse protocolo? Para poder ter uma zona de linhas grande sem spanning tree. Então, uma das coisas que fizeram na altura foi fazer estas fabrics, onde eu faço uma topologia toda de forma 5 switches e depois aquilo tem um protocolo destes configurado lá, em que funciona como se fosse só um switch grande. E então, trata desses todas as broadcast storms, lá está, tem que fazer parecer à parte do backlearning que não há luz. E portanto tem que fazer parecer que aquilo é só um switch. Não perceber, é quase escuro os momentos. Então, quando ele faz é subir uma coisa na ponta 2 e ele, em vez de ver as portas intermédias, já só vê as portas da outra ponta. Que é as fronteiras da fabric. Se eu tiver a ver estes dois como um todo, agregado, é como se aquele link no meio não existisse. Aqui neste pequeno exemplo, é como se só existem as portas de fora. Estas portas não existem. Em termos de backlearning, aquelas portas deixariam de existir. Isso é quando é dentro do switch. Aqui existem a mesma, são vistas só como uma só. Mas quando é isso que é fabric, o que é feito é as ligações internas é como se não existissem essas portas. Só existem as portas que ligam para fora da fabric. As de acesso quase. Então, LACP. Aqui está esta figura que é da Cisco e eu pus aqui o equivalente no NVDOE. Portanto, pode ser usando o LACP ou existe a possibilidade de fazer um modo estático. No modo estático não há... o load balancing não é tão poderoso, mas é possível fazer até isto sempre sem negociação e sem usar o protocolo para negociar a maneira como os pacotes são distribuídos entre os vários links. Existem em ambos os casos essa hipótese, tanto no Cisco como no outro eu posso usar estático ou posso usar com o LACP. Na Cisco, para usar com o LACP, eu tenho que pôr os dois no modo on, é o que está aqui. Isto é o estático, é o correspondente aqui ao estático, que é o Balance XOR no NVMe. Já vou mostrar o exemplo de configuração. Portanto, o channel, quando eu ponho on no Cisco, é sem protocolo. É o equivalente ao Balance XOR no NVMe. Se for para usar o LACP, na Cisco, um deles tem que estar ativo e o outro pode estar ativo ou passivo. E neste é o default mode, ou seja, se eu não puder lá opção nenhuma, ele está a usar o LACP. Então, eu tenho aqui os comandos. Nos dois casos. Como é que eu faço isto? Eu tenho que configurar um channel group, no caso da Cisco, até tem um nome que é o for channel. No caso do NVDOE, o nome que aquilo tem é um bond. Okay? Eu tenho que dizer que tem que ir às interfaces que pertencem a estas coisas, dizer que eles pertencem a estas coisas. Eu tenho que dizer que aquele bond pertence ao ponto A, B, C, D. Depois tenho que dizer se é modo estático ou LACP.
E depois tenho que dizer então como é que aquilo vai funcionar. Se vai ser uma trunk, se vai ser um link layer 3. Normalmente é uma trunk ou um link layer 3, não se usa normalmente para portos de acesso. Quando vocês têm interfaces que pertencem a um bond ou um port channel, no caso do Cisco, quando vocês mudam a configuração no interface físico, aquilo só muda o interface físico. No caso do NVDOE, a partir do momento em que vocês dizem que o interface está num bond, vocês já não podem mudar a configuração do interface. Na Cisco podem, aqui não. Na Cisco podem, mas nem faz muito sentido. Estão a mudar a configuração só daquela interface e depois têm alguns antigos com pertence a um bond e que vai dar as mãos. Mas eu na Cisco deixa fazer, aqui não deixa. Mais uma vantagem que vocês têm. Isto é muito mais fácil de pôr a funcionar e configurar no NVDOE do que no iOS. No iOS tem estas coisas, tipo deixar que o interface possa ser mexido, que às vezes depois dá já a maneira que estamos a configurar e elas nunca mais sobem. Os ports que são agregados têm que ter a mesma velocidade, o mesmo duplex mode, têm que depois funcionar ou em Access ou em Trunk, ou em Layer 3, todos no mesmo modo. Têm que ter, se forem trunks, as mesmas VLANs e a mesma native VLAN. Ok? No NVDOE também é garantido porque vocês fazem isto no Bridge Domain, aquele BR default, não sei quais é que são as VLANs, e depois quando dizem que aquilo pertence ao bond, dizem qual é a Bridge Domain e aquilo automaticamente tem todos as mesmas VLANs e as mesmas coisas. Então vamos só ver aqui a configuração. Cisco. Interface Range. Entra no modo de configuração, logo deu os dois. Se não der, tem que ir fazer isto no 1 e depois no 2. Os mesmos comandos. Existem versões em que isto não funciona. O range. Se funcionar, estes comandos. Este comando aqui, estão a ver? Este comando aqui, estes dois, são só feitos uma vez. Porque ele está a fazer isto nos dois. Está a dizer nos dois que pertence ao Channel Group 10. Depois, a partir do momento em que eu faço isto, passa a existir uma interface novo, que é o agregado, que aqui se chama Port Channel. E depois eu vou ao Port Channel e no Port Channel faço a configuração que eu quero. Naquele caso, quero que seja uma trunk, deixo passar ao 2 e 3. Isto é propositadamente quase igual ao que vocês precisam de fazer no trabalho. Aqui, existem versões do uso Linux onde dá para fazer uma coisa parecida com esta. Vocês podem fazer logo sudo env set interface bond 10 bond member e podem pôr logo swp1,swp2. No do nosso trabalho não dá, que eu experimentei. Okay? Então tenho que fazer um novo e pôr todos os que querem. Okay? Portanto, o que é que eu estou aqui a dizer? Que o SP1 pertence ao bond 10 e o switch port 2 também pertence ao bond 10. Depois, o equivalente a fazer aqui o mode active é mode LACP, portanto set interface. Reparem agora, este interface também é a mesma coisa que aqui. Aqui passou a ser uma interface do port channel 10. Aqui é ao contrário. Eu logo ao fazer aqui o set interface bond, criei logo esta interface, bond 10. E agora estou a dizer os membros. Ali é ao contrário, vou aos portos e digo que eles pertencem ao 10, e depois de eu dizer pelo menos a 2 pertencem ao 10 e o 10 passa a existir. Aqui eu faço logo o 10 e digo logo o member. O mod, LACP, e agora, neste caso eu quero que ele seja uma trunk, com as VLANs todas do meu Bridge Domain, e eu digo logo aqui, NV, set interface bond 10, Bridge Domain, BR default. Se eu antes tiver feito aqueles comandos que eu mostrei para criar no BR default as VLANs que eu preciso, isto vai ficar logo com as VLANs todas. E ser uma trunk. Ok? Se eu não quiser todas as VLANs que existem aqui, isto é ao contrário, o LQT. Se eu não quiser todas as que estão no BR default, eu posso usar este comando e dizer exatamente quais é que quero Ok? Portanto, em vez de fazer bridge domain BR default, acrescento trunk 2.3.
Fica mais legível assim, até podem fazer o trabalho assim. Isto é o equivalente ao Allow de VLAN 2.3. Verificar isto. Show interfaces Ether Channel no Cisco. Não interessa muito. É mais interessante vermos como é que vemos no nosso caso. NV Show Interface Bond. Para o que vocês quiserem ver, especificamente. Vocês vão ter mais que um em cada switch. Os switches de cima têm 3, os de baixo têm 2. E ele vai mostrar se está up, qual é o MAC address que ele deu ao bundle todo. Estão a ver? Fica só com um MAC address. Apesar de serem duas portas. Passa a ser visto só com uma, com este MAC address. A velocidade agregada. Aqui diz que é o tipo, se está a funcionar com o LSCP ou não. Quais é que são os members. Se estão up ou não. Okay? Portanto, conseguem ver aqui essas coisas. E pronto, é isto. Se nós não originarmos o bolo